Uma vez se perguntou quantas marchas tem na minha bicicleta? Esse vídeo é para você. Muito bem, isso é um princípio matemático, só que as pessoas esquecem disso, então eu vou fazer um apanhado geral de quando eu era criança, muito tempo atrás. Muito bem, as nossas bicicletas, como a das crianças de hoje em dia, são pico-ruchas, com rodinhas aqui do lado, obviamente que nenhuma tem marcha. Beleza. A criança vai crescendo e aí ela pede bicicletas maiores. Bom, mas no meu caso, no início dos anos 70, não tinha essas bicicletas para que nós fôssemos à frente. Tinha uma bicicleta chamada Monarch, tinha uma outra bicicleta chamada Caloi, eram as duas grandes marcas que nós tínhamos no Brasil. E aí o que acontecia? Elas não tinham marcha nenhuma. Isso aqui era uma propaganda da época. Panorama visto da nova Monarch 2001. Gente, isso aqui é de 1972. Não. Isso aqui é anterior, é final dos anos 60, início dos anos 70. Essa era a propaganda. E olha aqui, ó. Essa aqui era a chamada barra circular. Monarch barra circular e Caloi barra forte. Né? Caloi barra forte, companheira para toda a vida. E essas eram as propagandas que nós tínhamos no início dos anos 70. E esses eram os modelos de bicicleta que havia. Muito bem. Claro que as fotos estão fora de... não estão numa qualidade muito boa. No final dos anos 70 lançaram a tal da BMX, nossa, que coisa mais fantástica, a bicicleta motocross da Monarch, aí eles botavam aquelas bicicletas pulando, e era que nem a criança botando um quichute, vou sair correndo que nem o super-homem, né? E aí essas bicicletas tomaram conta. Para mim era uma coisa impraticável, porque ela, na época, para mim era uma coisa muito cara. Bom, Dobramatic, bicicleta dobrável já nos anos 70. Hoje está na moda, né, a gente andar de bicicleta, e a bicicleta dobrável é uma boa porque tu vai de bicicleta até um pedaço, pega o trem, pega o ônibus e a tua bicicleta pode estar do teu lado como se fosse uma maleta, né? E fica fácil de guardar até no escritório, digamos assim. Muito bem, aqui um exemplo de bicicleta, a gente ganhava bicicleta nova, depois ficava toda lenhada, como se diz por aqui, amarrada no poste para não ter perigo de ninguém roubar. E aí o pessoal pegava as bicicletas e dava uma estilizada. Claro que isso aqui é uma bicicleta de coisas mais novas, isso aqui não é uma foto antiga, mas isso se fazia muito, botava um guidão esportivo, enchia-se de fita isolante, que era o que tinha na época, para fazer esse revestimento, e aí nós ficávamos com as nossas super bicicletas. Muito bem! E aí vinha a propaganda, não esquece da minha Caloi, isso aqui acompanhou a infância de muita gente. Tá? A gente brinca em sala de aula hoje em dia, não esquece da minha Caloi, e eles ficam olhando assim, de que tu tá falando? Se bem que a Caloi agora voltou a ser uma marca muito forte, né? A minha bicicleta, por exemplo, hoje é uma Caloi. Muito bem. Bom, como é que funcionavam essas bicicletas? Elas tinham todas uma única marcha. O que significa essa uma marcha? Marcha, pessoal, no sentido de... formas de conduzir. Eu vou pedalando, se eu vou sempre neste mesmo ritmo, digamos que eu esteja no plano, eu estou sempre pedalando desta forma, eu vou ficar naquela velocidade constante. Eu só tenho uma marcha. Aqui nós temos a coroa, aqui nós temos o pinhão e aqui a correia unindo. Aqui está o pedal e nós vamos pedalando tudo num ritmo único, num ritmo constante. Então, uma única marcha. Nós temos a correia interligando essas duas. Uma única marcha. Beleza. Final dos anos 72, início de 73, foi lançada no Brasil a bicicleta com marchas. E aí vinha a Caloi Ceci, que tinha 3 marchas, muito bonitinha, com cestinho lá na frente. Eu me lembro quando eu era criança, toda gurizada usava isso aqui. Isso aqui parece que é um modelo feminino hoje em dia, até o pessoal dá um pouco mais de bola, mas na época, como nós éramos pequenos, eu não tinha essa bicicleta porque era muito cara. Aqui, ó, ela era, para quem era pequenininho, era tranquilo de andar, ela não tinha aquela barra atravessada aqui em cima. Então a gurizada de 10, 11 anos usava muito essa bicicleta. Não me lembro do cestinho, mas o cestinho faz parte da moda, né? Então aqui nós temos 2 fotos. Ambas são aqui em Porto Alegre, tá? Não fui eu que bati essas 2 fotos. Então, a Caloi 3 marchas. 3 marchas. E era legal porque a gente olhava e enxergava aqui atrás 3 engrenagens diferentes. Aqui eu tinha uma engrenagem apenas e aqui eu tinha 3. Barbada, só tenho 3 marchas. E era uma maravilha para andar, porque na outra, quando tu tinha que ir numa
pedalar numa subida era pesado. E essa não, tu tinha marchas que facilitavam o pedalar na subida. Beleza. Mas todo mundo enxergava as 3 marchas. E junto lançaram a famosa Caloi 10. E aí veio um problema. Eu, quando criança, eu olhava essa Caloi 10, olhava aqui na frente, tem 2 discos. Olhava aqui atrás, tem 5 discos. E eu parava e ficava olhando assim, como Caloi 10? Eu tô vendo 5, tô vendo 2, eu tô vendo 7. E eu não perguntava para ninguém, mas todo mundo falava Caloi 10, tem 10 marchas. Nunca perguntei, nunca me responderam. E muito tempo se passou quando eu fui descobrir o que eram essas marchas, tá? E é isso que eu queria dar uma conversadinha com vocês. As crianças perguntam, as provas perguntam e criam muitas situações em cima disso. Então isso aqui é legal para o cotidiano da gente, porque esse conceito das marchas, ele pode ser ampliado até numa análise de número possível de placas de automóvel. O senhor tá ficando louco, fialho? Não tô, gente. O conceito é exatamente o mesmo. Só que a vida inteira a gente trabalha com matemática com coisas separadas, né? Essa é a grande dificuldade, matemática é um corpo único. E aí a gente tem que entender um conceito para poder andar um pouco mais. Então, vejamos aqui, ó. Ela tem 2 aqui, eu só fiz uma ampliação, tá? Tem 2 aqui, 2 discos, tem um maior e tem um menor, e aqui nós temos 5. Claro que essa foto é nova, um câmbio marcha Shimano aqui. Muito bem. E aí começou não só a Caloi 10, mas vinha uma montanha como essa aqui, aí a gente ficava olhando, não dá nem para contar quantas tem, né? E aí começavam as variações, todas as variações possíveis em cima das bicicletas. Então, lembrando, uma marcha é um ritmo, é um tipo de conexão, isso é uma marcha. E aqui nós temos uma marcha. Muito bem. Observa, aqui eu coloquei uma outra numa linguagem que a gente não está acostumado. Aqui está a corrente, aqui está a coroa, que a gente chama. Aqui o câmbio traseiro, a gente chama aqui no sul como pinhão. Aqui fala em cassete, né? Pedal.com.br. Não vamos dar bola para isso, tá? Então vamos lá. Aqui eu só tenho um disco aqui na coroa. Quando esta coroa está conectada nesta engrenagem, eu tenho um ritmo de pedalada. Mas eu posso trocar facilmente para uma outra, para outra, para outra, para outra. E veja só, tá fora de proporção, tá? Esse desenho está ampliado bastante. Aqui na coroa, ela está nesse disco e aqui eu tenho uma forma de pedalar, uma marcha. Aí eu troco para outra, eu tenho outra marcha. Troco para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta, eu tenho outra marcha. Então, em cada lugar que conecta aqui, eu tenho uma marcha diferente. Dá para fazer uma contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ou 11 aqui no pinhão. 10 ou 11 discos nós temos colocados aqui. Então, essa aqui seria uma bicicleta com 10 marchas, digamos assim. Eu tenho 10 possibilidades para colocar esta correia. Vou trocando a corrente e passando lá para cima. Então ela tem 10 marchas. Muito bem. Agora, se nós tivermos uma bicicleta que tenha 2 discos aqui na frente. Na coroa eu tenho 2 discos. 2 rodas dentadas. Aqui a coroa está ligada e ela vai lá atrás nessa bem de fora. Ou seja, isso me dá uma marcha. Aqui ele está nessa de dentro com a bem de fora. Uma marcha. Aí ele vai vindo, vai passando para todas as outras, mantendo esta fixa. Mantendo esta fixa, passa por todas, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, digamos que sejam, tá? Posso ter contado errado. Aqui eu tenho 8 conexões para colocar com essa intermediária. Ou seja, aqui nós temos 8 marchas. Ok. Mas quando eu desloco desta correia, desse disco menor para o disco maior, o que acontece? Eu novamente vou ter 8 lugares para colocar lá na frente. Então vejam, aqui dentro eu tenho 8 marchas, quando eu coloco aqui fora, eu tenho outras 8 marchas, 8 possibilidades. Então nós diríamos que essa bicicleta é uma bicicleta de 2 por 8, uma bicicleta de 16 marchas. Aqui nessa de dentro tem 8, na de fora eu tenho outras 8. Então 8 mais 8, 2 vezes o 8. Se nós tivéssemos uma bicicleta como essa, aqui a coroa, aqui os pedais,
com 3 discos. 3 discos na coroa. E lá atrás, quantos discos? Na catraca, ó. Da primeira coroa até a 9ª coroa. Primeira, segunda, terceira, quarta, até chegar na 9ª. Ele já contou, não vou contar isso. Então, quantas marchas teria essa bicicleta? Vejam, na de fora eu tenho 9 lugares para colocar aqui. 9 marchas. Venho para do meio. Eu tenho 9 lugares para colocar aqui. Então, outras 9 marchas. Botei na de dentro aqui. Venho aqui, eu tenho 9 lugares para colocar. Portanto, esta bicicleta, ela é uma bicicleta de 27 marchas. 9 vezes 3. Quase todo mundo acabou já decorando, quem entende um pouquinho de pedal, multiplica uma pela outra. Eu só preciso que fique muito claro. Minha intenção com esse vídeo é que fique claro por que é esse cálculo, para a gente poder, no futuro, ampliar esse nosso conhecimento para outras coisas. Então aqui eu tenho uma bicicleta com 27 marchas. Agora olha esse detalhe aqui. Quantas eu tenho aqui atrás? Aqui está na parte de trás da bicicleta. Quantos discos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e acho que tenho 11, tá? Tem 11 discos aqui. Vamos tomar isso como verdade. Então, se aqui atrás eu tenho 11 posições, quantas marchas poderá ter essa bike? Vejam só, aqui eu tenho 11. Tudo vai depender do quê? De quantos discos eu tenho na coroa, lá na parte dos pedais. Porque aqui eu tenho 11. Então ela pode ser uma bicicleta de 11 marchas. Basta que lá na frente seja um só. Mas lá na frente podem ser 2 discos, se forem 2 discos com os 11 daqui, 11 marchas com um disco, 11 marchas com outro disco, por isso 22 marchas. Então uma bicicleta como essa pode ter 11, pode ter 22, pode ter 33, pode ter 44 marchas, qualquer coisa no estilo poderia aparecer numa bicicleta como essa. Aí agora, se vocês perguntarem, a minha bicicleta, essa foto antiga aqui, ó, do tempo que o Beira-Rio estava em obras. Muito bem, foto muito ruim. A minha bicicleta, o que ela tem? Vamos lá. Aqui eu tenho a coroa, aqui eu tenho o pinhão. Vamos lá. Gente, na coroa da minha bicicleta, ali na parte dos pedais, eu tenho 3 círculos, 3 discos. E lá na parte do pinhão eu tenho 7 discos. Então significa que essa bicicletinha aqui, ela é uma bicicleta de 21 marchas. Por quê? Porque tem 7 no primeiro, depois 7 combinando com o segundo e 7 combinando com o terceiro. Por isso 3 vezes 7. Isso é chamado princípio multiplicativo da matemática. É o que gera o tal do princípio fundamental da contagem. Então aquilo que eu falei para vocês em placas é exatamente isso. Por exemplo, as placas antigas, havia 3 letras. Quantos prefixos eu podia fazer na placa? Quantas letras eu podia botar aqui? 26 letras do alfabeto poderiam estar aqui. E aqui, outras 26. E aqui, outras 26. Então o total de prefixos possíveis seria 26 vezes 26 vezes 26. Assim como aqui eu tenho na coroa 3 discos, no pinhão 7 discos, 3 vezes 7, 21. Então 2 coisas que teoricamente, para uma pessoa que não é da área, são totalmente diferentes. É placa de automóvel e número de marchas de uma bicicleta. E na real tudo isto é a variação sobre o mesmo tema. Certo? Só por curiosidade, eu levei um choque, Harley Davidson está fazendo bicicletas elétricas. Olha só, não tive nem coragem de ver qual é o valor de uma bicicleta elétrica da Harley Davidson, tá? E aí uma pergunta, quantas marchas tem envolvidas aqui? Imagina a cena, tu vai pegar bicicleta por bicicleta para ver de quantas marchas todas elas são. Claro que isso é uma brincadeira. Isso aqui também é uma amostra de como são as aulas hoje em dia. Hoje em dia, uma aula de matemática, eu faço as minhas aulas dessa forma. Não, uma baita de uma tela, eu posso escrever por cima, vou projetando tudo o que eu quero, certo? Beleza, então, gente, valeu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todos, beijão!